Vamos juntos caminhar para a eternidade. Feliz em ter você aqui. Que bom que você chegou nesse vídeo. Tenho certeza que o Senhor quer falar contigo, quer te edificar nesse dia. Se você ainda não me conhece, a minha missão por aqui é caminhar junto contigo rumo à eternidade com Deus. Aqui eu compartilho minhas experiências, meus testemunhos com Jesus, e o meu principal objetivo é ser uma ponte, é ser um farol que aponta para Ele e que chega até você, para que você seja ainda mais abençoado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem mais vídeos por aqui, fica super à vontade. Esse vídeo é muito especial, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Para nós cristãos, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele que ficou 3 dias morto e ressuscitou. Vou ler aqui João capítulo 11, versículo 25 e 26, fala assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Glória a Deus! É nessa palavra que nós cremos. Com Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós teremos acesso eternamente a Ele, ou seja, nós não morreremos eternamente mais. Que amor é esse, né? Que graça incalculável é essa, que o Filho de Deus foi morrer no nosso lugar. Para ter um pouco de contexto histórico, eu não sei se você sabe, mas a Páscoa judaica, ela é sobre a libertação do povo de Deus do Egito. Povo de Israel do Egito. O povo era escravo no Egito, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Você já deve ter ouvido falar das 10 pragas do Egito. Então, foi depois disso, depois dessa libertação de Moisés do povo de Deus do Egito, teve também a abertura do Mar Vermelho. São histórias bíblicas bem conhecidas. Então, através da libertação do povo de Deus que viveu escravo no Egito, a origem histórica da Páscoa judaica é sobre isso, sobre a libertação do povo de Deus. Mas, para nós cristãos, né, a origem cristã da Páscoa é o sacrifício de Jesus, é a ressurreição de Jesus. Então você consegue imaginar isso? Ele, sendo Deus, deixou a sua glória ao lado do Pai para descer na terra, se tornar carne, humano como nós, para morrer no meu e no seu lugar, para deixar eu e você livre dessa condenação que já estava escrita para nós. Só para trazer mais um contexto histórico aqui, de uma forma muito simples, muito objetiva, após a entrada do pecado no mundo, o povo, para ter o perdão dos pecados, precisava fazer um sacrifício para Deus. E esse sacrifício era com animais, através de animais. Então o povo ia lá uma vez por ano, na Páscoa, e sacrificava animais para Deus em prol do perdão dos seus pecados daquele ano. Mas o povo começou a usar isso como moeda de troca. Então era muito fácil pecar durante o ano inteiro e uma vez por ano lá pedir perdão dos meus pecados e estava tudo certo. O povo começou a pecar livremente e isso foi abominável diante de Deus. Deus começou a ficar tão triste com isso que foi quando Jesus se ofereceu para vir morrer no nosso lugar como um sacrifício vivo, perfeito, sem pecados. O Cordeiro de Deus veio morrer no nosso lugar, assim como era feito com os animais. Ele morreu em prol dos pecados de toda a humanidade e eternamente. Não era só os pecados do ano, não. Foram todos os pecados do universo inteiro, da humanidade inteira. Jesus pagou o preço por todos os pecados. Em João 10, 17, 18 fala assim: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então aqui Jesus comprova que ele veio por livre e espontânea vontade para morrer no nosso lugar. Após o sacrifício de Jesus, Deus passou a rejeitar os sacrifícios de animais que eram feitos para perdão de pecados e o único sacrifício válido foi o de Jesus. Esse foi o grande perdão dos nossos pecados, o sacrifício de Jesus. Então você deve conhecer a história, né? Ele veio à terra como homem, como carne, formou discípulos, realizou milagres, curas, prodígios e maravilhas, dando sinais que era o próprio Filho de Deus. Ele arrastava multidões com seus sermões com um conhecimento absurdo. Palavras de esperança, de ordem, de convivência entre os filhos de Deus. E também, claro, de futuro, né? Porque ele prometeu que ele voltaria para nos buscar e nos levar para a vida eterna.
que é o que nós esperamos. Todos aqueles que creem em Jesus têm o acesso, têm o passaporte para a vida eterna. Também tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E quando nós lemos lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós observamos que o fruto da condenação de Jesus, ou seja, o argumento usado para condenarem Jesus foi por blasfêmia, porque ele fazia milagres e muitos diziam que ele era o Filho de Deus. Então os religiosos começaram a ficar revoltados com isso e condenaram Jesus por blasfêmia, por pecar contra Deus. Mas na verdade foram os religiosos que não entenderam que era Jesus. Sabe por quê? Porque eles se atinham somente à lei de Moisés. Na lei de Moisés estava escrito que o Filho de Deus que eles esperavam ia vir como um rei, com coroa, com carruagens, com toda a riqueza do mundo, sendo Filho de Deus, Tem mais. Esse Jesus que eles esperavam e ainda esperam, porque o povo judeu ainda espera. Esse Jesus, eles esperavam que fosse um Jesus de condenação, que fosse julgar todas as pessoas da terra e dar o devido castigo pelos seus erros, pelos seus pecados. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Jesus veio como uma forma de redenção e não de condenação. Jesus veio libertar, Jesus veio trazer amor para as pessoas e não prisão e não condenação. Tanto que ele nasceu numa manjedoura humilde, ele não veio como os religiosos esperavam. Ele veio como humilde, como simples. Teve pais humildes, nasceu numa manjedoura, morou numa cidade humilde, contrariando todas as expectativas daquela sociedade com o que eles esperavam. Ele veio disposto a amar todos, publicanos, pecadores, ladrões, judeus, sem exceção. Jesus veio amar a todos, enquanto os judeus esperavam que ele viesse trazer condenação e julgar a todos. Mas não, foi exatamente o contrário. Foi por isso então que eles condenaram Jesus por blasfêmia, de dizer que era o Filho de Deus, se na cabeça deles não representava tais características de riqueza, de realeza como Filho de Deus. Tem um texto que está lá em Romanos 6, 8 a 11, que fala assim: se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, porque a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós morremos junto com Ele. Quando nós cremos nele, nós morremos para o pecado e passamos a viver para Cristo. A nossa vida, o significado da nossa vida passa a ser para Cristo. É como se nós concordássemos com o sacrifício que Ele fez. Então nós cremos tanto nele, nós cremos tanto no sacrifício, nós cremos tanto que ele é o Filho enviado de Deus, que nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos, a morrer para nossa vontade e viver para Cristo. Essa foi a grande condenação que os religiosos falavam. Ele morreu no nosso lugar por todos, pelo pecado de toda a humanidade. Através do sacrifício de Jesus, todos os pecados são perdoados. Então ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Ele venceu a morte e nos deu nova vida após o seu sacrifício. E é isso que ele tem para você nessa hora, uma nova vida após o seu sacrifício, um renascimento, agora tendo ele como o único e suficiente salvador da sua vida. Em Filipenses 3, 10, 11, Paulo fala assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eu quero conhecer tanto a Cristo, para que no momento que ele volte, eu tenha parte com ele. Eu seja ressuscitado dos mortos e tenha parte com ele, tenha vida eterna com ele. Eu quero ser um com aquele que morreu por mim. Isso é maravilhoso, isso é lindo. O sacrifício de Jesus por toda a humanidade foi capaz de pagar todos os pecados. Os pecados que só não estão perdoados ainda, os pecados que não foram pedidos perdão. Então, na verdade, a Páscoa é isso.
é a ressurreição de Jesus. É a chance que Ele nos deu, através do seu sacrifício, de receber o perdão de Deus. E nós precisamos lembrar desse sacrifício todos os dias. Nós precisamos todos os dias lembrar que nós temos acesso ao Pai, acesso ao Deus, através do sacrifício de Jesus. Nós temos um advogado, né? A Bíblia fala que nós devemos tentar não pecar, mas se nós pecar, nós temos um advogado, que é Jesus, que morreu no nosso lugar, que está junto ao Pai, que intercede por nós. Então nós temos todos os dias à disposição o perdão de Deus. O que nós precisamos é reconhecer que nós precisamos do perdão. Nós precisamos reconhecer que nós sim pecamos, erramos, transgredimos contra Deus. Nós precisamos chegar até Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, para que eles sejam realmente perdoados. É muito lindo, né? Quando nós pensamos que Jesus morreu por nós, né? Alguém pergunta, qual é o amor mais forte da história? Né? Qual é o amor que supera todas as coisas? É o amor de alguém dar a sua vida pela outra, né? Nós, como pais, por exemplo, nós amamos tanto os nossos filhos que é muito fácil de nós darmos a nossa vida pela deles, né? Se alguém vem e pede os nossos filhos, nós preferimos dar a nossa vida para que os nossos filhos sejam livres dessa condenação. E foi isso que Jesus fez por nós também. Ele preferiu ir no nosso lugar, passar pelo sacrifício, para que nós ficássemos livres. Esse amor incondicional você só encontra em Jesus. Não há outro lugar, não há outra resposta, não há outro. Somente Jesus tem esse amor incondicional disponível para você. Se você quiser aceitar hoje esse amor, ele entra no seu coração, ele faz morada em você e você começa a viver uma nova vida, uma ressurreição com Cristo, um novo nascimento. É isso que ele tem para você. Se você ainda vive numa vida de pecado, se você ainda vive nas trevas, né, onde você não conhece a luz de Jesus, hoje é o dia que ele escolheu para te trazer até esse vídeo, para que você fosse verdadeiramente livre pelo sacrifício dele, através dessa data tão linda que é a Páscoa, que nos traz esperança, que nos lembra da promessa que ele fez de voltar para nos buscar. Então eu te convido nessa hora, se você quiser aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de salvação que o Senhor tem me dado, pela oportunidade de ter sido filho amado, pela oportunidade, Senhor, de ter a chance de escolher a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Eu reconheço e eu creio em Ti, Jesus, que Tu veio para nos dar liberdade, para nos dar a vida eterna. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que eu tenha acesso ao paraíso contigo. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda a caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Você possa ser abençoado através dessa mensagem. E para reforçar ainda mais isso, eu queria te pedir um favor. Eu vou colocar uma frase-chave aqui para você escrever nos comentários, reforçando publicamente a sua decisão em aceitar Jesus, a sua decisão em crer no sacrifício que Jesus fez por você. Então, se você ficou comigo até o final desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários essa frase-chave. Ele me amou e se entregou no meu lugar. Ele me amou e se entregou no meu lugar. Escreve aqui embaixo nos comentários, declarando essa verdade publicamente, que eu tenho certeza que mais pessoas poderão ser alcançadas através dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, se inscreve aqui embaixo. Toda vez que entrar um vídeo novo aqui, você seja avisado. Curte, comenta, compartilha essa mensagem com quem você ama. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para você.